Hoje nós vamos estudar 5 motivos pelo qual o povo israelita morreu no deserto e apenas 2 famílias puderam entrar na Terra Prometida. No último vídeo, nós vimos como a fé ela pode nos levar para o lugar da promessa, para Canaã, para a presença de Deus, para a prosperidade, ou a falta dela pode nos afastar de tudo isso, nos levando até mesmo a morrer no deserto. Mas eu tenho certeza que você quer viver a vontade de Deus para a sua existência, quer viver o propósito, quer viver o seu chamado. Então, Paulo, em 1 Coríntios 10, ele traz 5 motivos, além da questão da fé, pelas quais o povo veio a perecer no deserto. Então, são 5 motivos pelos quais nós podemos deixar de viver esse lugar de proximidade com Deus, de viver esse lugar da promessa, de viver esse lugar da prosperidade no Senhor. O primeiro motivo pelo qual o povo não entrou na Terra Prometida foi a cobiça. Aí nós já conseguimos lembrar dos 10 mandamentos. Não cobiçarás, não desejará, portanto, o que não é seu. Mas a cobiça aqui, no exemplo de Paulo, ela está ligado a desejar algo que não lhe foi dado por Deus. É um pouco mais profundo do que isso. O povo lá no deserto tinha o maná, que era aquele alimento que se produzia no solo todos os dias de manhã. Mas mesmo tendo a provisão de Deus, mesmo tendo o maná de Deus de cada dia, mesmo tendo a experiência que Deus queria prover para eles naquele dia, naquele momento, daquela forma, o povo murmurou e o povo queria a carne. O povo queria a carne. Ele não queria o sutil, o suave, o agradável maná. Ele queria aquilo que estava ligado ao desejo do próprio corpo. Isso é uma forma de cobiça muito importante da gente se atentar. Nós estamos buscando viver com gratidão a experiência e a provisão de cada dia que Deus tem nos dado, ou nós estamos buscando desejar, cobiçar, buscar aquilo que não nos é de direito. O segundo ponto que impediu o povo de entrar no lugar da promessa foi a idolatria. E aqui todo mundo conhece Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos. Inclusive, nós podemos ter aqui uma Bíblia Católica, 10 mandamentos está lá. Não farás imagem, não se prostrarás diante delas. Não é só fazer uma imagem ou se prostrar diante dela que configura um ato de idolatria. O povo fez o bezerro de ouro no deserto também, mas esse bezerro de ouro estava ligado a algo mais profundo dentro deles. Estava ligado à pressa, estava ligado à ansiedade, estava ligado à necessidade de reduzir Deus a uma forma humana, a uma forma compreensível. Quantas vezes que nós não nos acalmamos e não confiamos na forma com que o Eterno tem conduzido as nossas vidas, e nós queremos encaixar Deus à nossa imagem, à nossa forma. Queremos que Deus faça as coisas à nossa maneira. E a nossa oração, ela é uma insistência para Deus fazer a coisa da forma que a gente quer e não uma oração de rendição para que seja feita a vontade dele. Isso não pode ser uma forma de idolatria? Nos tempos de hoje, a gente assiste outra forma muito grande de idolatria, algo que nós podemos chamar de egolatria. 2 Timóteo 3, 1, 2 diz: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Na era das redes sociais, na era da autoimagem, quantas vezes nós temos adorado aquilo que apenas nos beneficia? Isso me beneficia? Isso me satisfaz? Isso preserva? Isso preenche o eu, o ego, as minhas vontades, as minhas necessidades, as minhas intenções? Quantas vezes que nós fazemos as coisas em detrimento do outro? Nós fazemos para nos preservar, prejudicando a outra pessoa. Ou seja, essa é uma forma de nos colocar sobre o mandamento de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, preservando primeiro apenas o que me interessa, sem se preocupar com o nosso irmão. Essa é uma forma de idolatria muito relevante nos dias de hoje. Hoje nós temos também uma idolatria à nossa imagem, uma idolatria ao nosso status,
uma idolatria que sempre existiu, idolatria ao poder, idolatria ao dinheiro. Então são várias coisas que nós vamos colocando no lugar de Deus, no lugar da presença de Deus, no lugar dos mandamentos de Deus, no lugar da palavra de Deus. Todas as vezes que a gente substitui a palavra de Deus, ou seja, a direção, a instrução, o mandamento, o relacionamento, por algo, isso pode se tornar um ídolo. Ídolo é aquilo que substitui o lugar que deveria ser de Deus. E o primeiro e maior mandamento nos ensina Jesus. Qual é? Ouça, Israel. O Senhor é Deus, o Senhor é um. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e Jesus adiciona, de todo o teu entendimento. E o segundo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós estamos nos esforçando para colocar a Deus como centro, ou nós estamos nos esforçando para colocar o nosso eu como centro? E isso faz completa diferença em acessar a plenitude de Deus para a nossa vida, ou acessar a um local do pecado, a um local da morte, a um local de afastamento da presença. A palavra de Deus vai ensinar em Tiago que o pecado, ele produz a morte. E o pecado nada mais é do que o afastamento de Deus. A gente pode fazer aqui uma analogia. Lá em Gênesis, quando Deus ele cria o mundo, ele diz que seja feita a terra. E ele diz à terra, terra, produza a relva. Ele cria o mar, então ele dá ordem, que seja criado o mar. E ele diz ao mar, mar, produza os peixes. Vou ali, tiro a planta do solo, ela morre. Eu vou ali, tiro o peixe da água, ele morre. A mesma coisa acontece quando nós tiramos o homem da presença de Deus. O que aconteceu quando Adão e Eva caíram no jardim, saíram da presença, quando eles pecaram? Se instaurou a morte no mundo. A morte é um lugar de afastamento do local de vida que se encontra na presença do nosso Criador. E é muito interessante a gente notar que em Gênesis, quando a cobra ela é condenada a comer, a rastejar e comer, se alimentar do pó da terra. E quem foi feito do pó da terra? Não é o ser humano? Portanto, fica uma reflexão. As nossas doenças, as nossas fragilidades, os nossos traumas, os nossos problemas emocionais, os nossos problemas psíquicos, eles não podem estar diretamente ligados ao pecado. Eles não podem estar diretamente ligados à distância da presença da fonte de vida que é o nosso Criador. Quando nós decidimos fazer as coisas segundo a nossa própria vontade e não segundo a vontade de Deus, nós enfrentamos um distanciamento da terra prometida. Terceiro eixo que Paulo cita é a imoralidade. Isso é muito importante. Como está a nossa moralidade? Nós podemos lembrar da moralidade sexual, da moralidade da fala, da moralidade das intenções, da moralidade das ações. São uma série de coisas. A nossa ação, a nossa fala, o nosso pensamento, ele está sendo orientado através da palavra ou através dos nossos próprios impulsos, ou através dos nossos próprios desejos, ou através da nossa carne. Muitas vezes nós estamos batalhando na vida para acessar uma direção, acessar uma promessa, acessar uma paz, acessar um bem-estar, acessar uma prosperidade, mas nós estamos acessando isso com a força do nosso próprio braço, nós estamos buscando acessar isso cometendo um monte de iniquidades e imoralidades, ou nós estamos buscando acessar isso através da força de Deus e da santificação? Porque isso faz toda a diferença. Nós podemos construir e conquistar um monte de coisas. Assim como em Daniel 4, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele olha e fala, olha o reino que eu fiz para mim, olha o que eu construí com a força do meu braço. De repente, Deus colocou uma loucura nele, ele estava pastando. Então, quantas vezes nós podemos conquistar impérios, podemos conquistar aquilo que nós estamos desejando, e mesmo assim nós não temos paz dentro da gente. Nós não temos saúde, nós não temos plenitude, nós não temos bem-estar.
Quando Nabucodonosor reconheceu que Deus era o artífice de todas as obras, se prostrou diante do Eterno, Deus restaurou aquilo que ele tinha. Porque, na verdade, tudo que nós temos provém de Deus. Isso é o que nós confirmamos em 1 Coríntios 4:7. Diz: Pois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? E o que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Essa é uma boa reflexão, né? Na oração do Pai Nosso, nós rezamos ou oramos assim: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é um reconhecimento, isso é uma gratidão. Esse pão é a experiência que nos é provida. E nós temos nos posicionado como diante desse presente que é a vida. O quarto ponto que levou o povo a ficar no deserto foi pôr Deus à prova. É muito interessante, porque pôr Deus à prova não é só um conceito de quem ora pedindo confirmações ou sinais. Isso nós temos exemplo na Bíblia, onde se recebeu a direção de Deus e a pessoa pediu a confirmação dessa direção. Mas nós podemos refletir por uma ótica de que as nossas ações, elas põem Deus à prova. Por exemplo, eu sou empresário. Se eu ajo com desonestidade e depois eu oro para Deus prosperar o meu negócio, não estou pondo Deus à prova? Se eu faço A e peço B, se eu entrego A para o mundo e peço B de Deus, isso não é testar a Deus? Outro exemplo, o povo de Israel, quando estava no deserto, eles saíram do Egito através de milagres e maravilhas, foram salvos, e aí logo que começaram a passar alguma dificuldade, começaram a murmurar e pôr Deus à prova. Começou a contender com Moisés e perguntar assim, aqui em Êxodo 17, por exemplo: Por que nos fizeste sair do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Gente, a vida é um dom de Deus. Tudo o que nós temos provém do Senhor. Por que nós pomos Deus à prova com reclamações, com murmúrias, com contradições? Por que nós não buscamos permanecer em fidelidade, em mansidão, em humildade, em relacionamento? Fé, em hebraico, é emuná. E as palavras em hebraico, elas não são conceitos abstratos, elas são ações concretas. Emuná diz respeito à fidelidade, à aliança que Deus tem com a gente. Se Ele fez a aliança, se Ele tem a promessa, se Ele envia a provisão, se Ele é o pão que desceu dos céus, se Ele é o nosso Redentor, se Ele é o nosso Salvador, se Ele é a nossa direção, se Ele é a nossa rocha, se Ele é a nossa água, se Ele é a nossa fonte de vida, por que nós murmuramos tanto? E aí vem o quinto ponto, que impediu o povo de entrar no deserto, como ensina Paulo: a murmuração. Nós temos duas opções diante dos acontecimentos. Agradecer as experiências que nos são providas por Deus, o pão de cada dia. 2, ou sempre permanecer em insatisfação e reclamação. A forma de Deus nos educar é através dos desafios que nós enfrentamos. Aí, no texto que nós estamos estudando, Paulo vai dizer que essas coisas que aconteceram com Israel, elas são como tipos ou modelos, elas são como exemplos para que nós aprendêssemos. Então, nós assistimos como esse povo agiu e quais foram as consequências. Esse povo tinha promessa, carregava a palavra, podia entrar no lugar de prosperidade, de bênção, de abundância, de paz, da presença de Deus. Eles eram um povo eleito, tinha tudo para dar certo. Mas qual foi o posicionamento deles? Idolatria, imoralidade, murmuração, pôr Deus à prova, falta de fé, vontade de voltar para o Egito, para o pecado. Então, qual tem sido o nosso posicionamento? Nós temos buscado o contrário, nós temos buscado o contentamento, a anulação do ego, a santificação, a fé, a gratidão.
Então, a nossa posição, ela vai fazer diferença se nós entramos no local da promessa ou se nós permanecemos fora dele, fora dela, fora da promessa. Né? Eclesiástico, um livro de sabedoria, está na Bíblia Católica, está na tradição judaica, no capítulo 15, vai dizer assim, que as coisas, Deus nos deixou a nossa própria vontade, e que as coisas, elas nos são dadas, que o fogo e a água, a vida e a morte, o bem e o mal, está tudo à nossa escolha. O que nós vamos escolher? Eu quero escolher Cristo. E você? Vamos escolher hoje juntos a presença de Jesus para nós podermos cada dia mais chegar perto desse local da promessa, perto a esse local da presença, perto a esse local da paz que excede todo o entendimento.